E você, mulher trans, já precisou ir no urologista alguma vez e acha que não foi bem atendida, sofreu preconceito? Fica aqui nesse vídeo que o que eu tenho para falar vai te interessar. Eu sou o Dr. Thiago Caetano, médico urologista, sou especialista em cirurgia de redesignação sexual e muito bem-vindas ao meu canal. E se você não é inscrita no canal, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do papel que nós, urologistas, temos na questão da saúde dos pacientes transgênero. Para quem não sabe, o urologista é um médico cirurgião por formação, nós temos todos formação cirúrgica e tratamos de questões relacionadas ao trato urinário, principalmente patologias relacionadas a rim, ureter, bexiga, e também lidamos com questões relativas ao trato genital de pessoas que nascem com pênis, testículos, próstata, então doenças como cálculos renais, câncer de rim, câncer de bexiga, infecções urinárias, hiperplasia da próstata, ISTs, todas as questões relacionadas à genitália de pessoas com pênis são de alçada do médico urologista. Existe uma concepção geral de que o urologista é o médico do homem, né? E muitas vezes a gente acaba realmente sendo o médico do homem, cisgênero. Muitas vezes a porta de entrada do homem no sistema de saúde é justamente pelo urologista, uma vez que ao completar seus 40, 50 anos, o homem se preocupa com as questões relacionadas a, por exemplo, saúde da próstata, ou então a própria saúde sexual, e acabam nos procurando para realizar algum tipo de investigação ou tratamento nesse sentido. Isso é uma oportunidade muito ímpar que a gente tem para fazer um check-up nessas pessoas, né? Avaliar como é que está a questão de saúde geral, além do nosso próprio papel aí na prevenção, por exemplo, do câncer de próstata, que é o grande motivo que traz os homens para o consultório. Agora, você, mulher trans, que nasceu com uma genitália que tem pênis, testículos, próstata, se você tiver algum problema aí nessa região, quem que você procura? Precisa procurar um urologista. E, infelizmente, muitas mulheres trans acabam não tendo a oportunidade de consultar, mesmo que seja preventivamente, com um médico urologista, por uma série de fatores. A gente sabe que na sociedade em que a gente vive, existe muito preconceito, muitos profissionais de saúde, muitos colegas ainda, infelizmente, não sabem lidar de forma adequada com a paciente trans. E mesmo questões simples como a forma de tratar, o uso de um pronome correto, acaba não sendo respeitado. E isso pode distanciar essas pacientes da nossa prática, do nosso consultório, o que é algo bastante ruim, bastante deletério. Então, vou falar aqui a respeito de algumas questões que você, mulher trans, pode ter enfrentado, enfrenta ou vai enfrentar ao longo da vida e que vai precisar procurar um urologista. E pode ter certeza que eu vou estar aqui para te ajudar nessas questões. Primeiro, a respeito de questões relacionadas à própria próstata. Mulheres trans têm próstata e mesmo aquelas que fazem cirurgia de redesignação sexual, que fazem uma vagina, seja essa redesignação por qualquer técnica, seja a inversão peniana, que é a técnica mais comum, seja alguma técnica que utilize intestino, todas essas técnicas não envolvem retirada da próstata, uma vez que a retirada da próstata é uma cirurgia realizada apenas quando se tem câncer. Na cirurgia de redesignação não se mexe na próstata por uma série de motivos. Então, todas as mulheres trans têm próstata, mesmo aquelas operadas, e dessa forma podem ter problemas relacionados à próstata. Que problemas são esses? São 3, basicamente. Primeiro, hiperplasia da próstata, que é o crescimento benigno da próstata que acontece depois de geralmente 40, 50 anos. Esse crescimento ele afeta mais homens cisgênero, geralmente mulheres trans, por fazerem uso de hormônios, aquelas que fazem hormonização feminizante, acabam tendo a hiperplasia em graus menores ou mesmo não tendo, mas dependendo principalmente do início, da idade de início da hormonização, essas mulheres podem ter sim algum grau de hiperplasia. Não é raro eu ter mulheres que começaram a hormonização com seus 40, 40 e poucos anos. Nesses casos já houve tempo para a próstata crescer, aumentar de tamanho e mesmo elas fazendo a hormonização, a gente ainda pode ter algum grau de hiperplasia e isso pode atrapalhar a mulher. Então hiperplasia pode acontecer também com mulheres trans e hormonização. Outra questão é o câncer de próstata. Câncer de próstata em mulheres trans é uma realidade, apesar de ser muito mais raro do que em homens cisgênero, mas atualmente ainda assim é indicado que a gente faça rastreio nessas pacientes. Lembrando que o rastreio de câncer de próstata na mulher trans é bastante individualizado, é diferente do rastreio no homem cis, uma vez que geralmente essas mulheres fazem uso de hormônio feminino, algumas particularidades existem. Por exemplo, o valor do PSA, que é o exame de sangue que a gente dosa
para fazer o rastreio do câncer, tem um valor de referência diferente na mulher trans. No homem cis, a gente aceita valores maiores de PSA. Já na mulher trans, o limite de corte para a gente suspeitar de alguma coisa errada com a próstata, no sentido de pensar em tumor, já é um valor bem mais baixo. E o exame de toque, que no caso de homem cis é feito por via retal, e no caso de mulheres trans, a forma de fazer o toque prostático vai depender se ela tem ou não cirurgia de redesignação. Naquelas que não têm, o acesso do toque é feito também por via transretal. Agora, naquelas que já têm uma vagina, esse toque ele pode ser feito via vaginal. Na maioria dos casos, a gente consegue tocar a próstata ali na face anterior da vagina. Só que em alguns casos, em pacientes ou com vagina muito curta, ou então que tiveram algum tipo de complicação, às vezes o toque pode não ser possível, né? Tocar a próstata de alguma forma, pode ser necessário algum tipo de exame de imagem, por exemplo. Então todo esse rastreio de câncer de próstata na mulher trans é muito individual e precisa ser avaliado caso a caso. E um urologista competente vai saber fazer isso da melhor forma. Terceira questão relacionada à próstata são as inflamações e infecções, que a gente chama de prostatites, e que no caso da mulher trans pode acontecer inclusive com maior facilidade por conta da maior proximidade entre a próstata e o meio externo, uma vez que o canal da urina, nas mulheres que fizeram a redesignação, acaba sendo mais curto. Então a entrada de uma bactéria pela uretra, no caso da mulher trans que passou pela cirurgia de redesignação, acontece mais facilmente. E uma prostatite pode acontecer nesse sentido. O tratamento da prostatite é feito geralmente com antibióticos e é um diagnóstico que muitas vezes não é fácil e precisa ser feito com bastante cuidado. Outra questão urológica importante para mulheres trans e travestis são os cuidados relacionados ao tucking ou à coendação, que é o ato de colocar o pênis para trás e botar os testículos para dentro dos canais inguinais, que algumas mulheres trans fazem para poder esconder o volume da região genital. Essa manobra é uma manobra que envolve alguns riscos para essas estruturas de tratamento urológico e o urologista é o profissional adequado para poder orientar essas pacientes a respeito de como fazer isso da melhor forma e qual o limite para que se faça esse tipo de manobra. Por exemplo, orientações importantes para mulheres trans que têm pênis e fazem a coendação. Evitar manter o pênis preso por muito tempo. Manter o pênis preso por um tempo maior pode ser prejudicial. Evitar ficar sem urinar por longos períodos, uma vez que com o pênis preso a pessoa não consegue urinar. Muitas mulheres acabam segurando a urina por muito tempo, isso pode gerar alguns problemas, como infecção urinária, que é o mais comum deles. Sempre que usar algum tipo de fita para prender o pênis para trás, o ideal é que se use alguma fita microporosa, tipo micropore. Evitar o uso de fitas que não deixam a pele respirar, como por exemplo esparadrapo ou até fitas sintéticas que nem são feitas para a pele, mas que algumas mulheres acabam usando. E sempre que se desfizer a coendação, sempre deixar o pênis e os testículos voltarem naturalmente, evitar tracionar, puxar, uma vez que isso pode causar lesão. Lembrando que essa tração do pênis ela não deve ser feita de uma forma muito excessiva, principalmente naquelas mulheres que pensam em fazer a redesignação sexual em algum momento da vida, visto que essa pele, se muito tracionada, acaba perdendo um pouco da elasticidade e essa pele fica ruim para a gente fazer a vagina no momento posterior. Portanto, você, mulher trans, que precisa de um urologista, não hesite em procurar. É o profissional mais adequado para tratar questões relacionadas à sua genitália e pode ter certeza que eu estou aqui para te ajudar no que precisar. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou olhar tudo. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todos esses assuntos relacionados à urologia e pacientes trans. Até o próximo vídeo!